Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a psicóloga Jaciane e a gente vai conversar sobre as dificuldades que a mulher passou nesse ano de 2020 em função da pandemia. E aí, Jaciane, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Rosane, tudo, né? Estamos aí passando um ano, né? Fechamos Atípico. praticamente, né? Um ano de isolamento, né? É verdade que a mudança né, a data específica do dia 31, ela muda pouco, né? De tudo isso que a gente está vivendo. Mas foi um ano desafiador para todos nós, né? É quase que é chover no molhado, como a gente diz, né? Todo mundo tem isso na ponta da língua. Mas realmente, acho que em termos de saúde mental, né? E de estresse mesmo, né? As mulheres têm ainda, infelizmente, uma carga um pouco maior em relação às questões de perda de trabalho, né? De postos de trabalho, cuidado com os filhos, né? Na sua grande maioria, as próprias crianças tiveram que se adaptar à escola remota, na grande maioria, né? E o próprio trabalho, quando se tem um trabalho para além do trabalho doméstico, também em home office, que é um desafio para todos nós, né? Porque antes trazíamos todas as questões de fora, né? Parece que a gente tentava de alguma forma deixar na porta da casa, mas isso não foi possível em 2020. E provavelmente em 2021 a gente ainda vai ter, né, algumas restrições até a gente conseguir efetivamente dar conta do vírus, né, mundialmente. Assim, já temos algumas estratégias e iniciativas, mas a gente ainda não pode afirmar que a pandemia já se foi, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que para as mulheres foi um desafio muito grande, né? E a gente tem visto nas estatísticas, inclusive na mídia comercial, enfim, né, do quanto a perspectiva de depressões e ansiedades tomam uma perspectiva muito maior quando a gente trata de mulheres, né? Acho que isso tem a ver com as próprias questões de gênero mesmo que a gente conversa, né? Assim, o quanto esses papéis de gênero, por mais que a gente esteja em 2021, né, a gente ainda tem acerca do ser feminino, né, a questão dessa complexidade, né? É claro que os movimentos estão mudando, né? A gente não pode pensar isso dos anos de 2050, né, 1050, já estou adiante, né, mas espero que em 2050 a gente possa estar, né, numa outra discussão aí, um pouco mais afunilada essa questão de gênero, né, mas ainda temos essa perspectiva muito forte, né, de um acúmulo de atividades bastante grande que tem uma repercussão na saúde mental, né, e que eu acho que a gente nem tem a dimensão ainda do que isso afeta tanto as mulheres quanto as crianças, né? Esse período de afastamento social, né? Sim, as redes, elas nos ajudam, né? Mas elas também abrem hiatos em termos de socialização, né? Das questões afetivas mesmo, né? Dessa proximidade afetiva que de certa forma tivemos que conviver no ano passado e que ainda vamos viver um pouquinho, né? Pois é, eu penso assim, né? Quem está trabalhando em casa agora, como eu, que eu estou direto trabalhando em casa, como não tem aquela questão de logística, deslocamento, então eu começo a trabalhar mais cedo e vou até mais tarde. Porque antes eu não ia até mais tarde, porque tinha aquela questão de voltar, não ficar até tarde trabalhando, trabalho no centro, enfim. Mas aí tu tem a sobrecarga, porque tu trabalha em casa, mas também tem os afazeres de casa, e quem tem filhos pequenos ainda tem que administrar a questão da escola, porque muitos estão trabalhando, estudando em casa, ou aquelas famílias que os filhos não têm condições, não estão estudando, porque não tem uma internet de escola pública e não tem aula. Então, quer dizer, está tudo muito confuso, muito perdido. Aí eu percebo que a mulher que perdeu o seu emprego, porque não tem condições, não tem como trabalhar em casa, porque não pode ser feito um trabalho assim como a gente faz, no caso, aí o que acontece? Ela tem que ficar em casa, sem emprego, sem dinheiro, e aí ela volta a ser a cuidadora
pessoas que estão precisando dela nesse momento, mas ela está sempre exercendo um papel, ela está sempre fazendo algo em prol do outro, e muitas vezes se esquecendo. Sim, isso realmente, né, eu acho que esse ano se formou, né, a gente conseguiu ver isso de uma forma muito clara, de que estudos feministas e um pessoal mais antenado, digamos, eu nos considero pessoas mais antenadas nesse sentido de conseguir perceber que também o fato de conseguirmos trabalhar em home office é para uma pequena parcela da população, né? Muitas pessoas tiveram que sair, sim, né, de casa, manter de certa forma um afastamento mínimo social, mas às vezes nem isso não consegue, e os filhos ficaram sem escola. Eu não estou dizendo absolutamente que isso é uma posição muito minha, assim, eu não acho que as escolas deveriam ter aberto antes, né? Eu acho que escolas fechadas, vidas preservadas. Sim, a gente vai ter um gap, né, da educação, enfim, mas anos, né, a escola se consegue se recuperar, a vida nem sempre, né, isso é básico, mas sem dúvida nós tivemos esse gap, né, também emocional, né, e aí um número muito grande de acessos à internet para aqueles que têm, então jogos de videogame, né, que são interessantes, que podem ser legais também, mas que acabam trazendo esse gap. Né? E para as mulheres isso é muito forte, né, Rosane? Porque muito bem como tu pontuaste, acaba ficando em casa, muitas vezes também sofrendo violência, né? Porque eu acho que isso também é um assunto bem importante, né? E como que a gente pode pensar isso para o futuro? Né? No momento em que a gente vê políticas públicas de acesso à saúde, à educação e a própria questão da violência física e doméstica sendo, de certa forma, sucateadas, né? Então, assim, acho que a gente não precisa olhar só o copo meio vazio para o ano que vem, né? Para esse ano que se inicia. Eu tenho, às vezes, essa coisa de que o ano só começa em março, né? A gente está ainda muito recente do Réveillon, então, enfim, né? Mas, assim, acho que ligado até à própria questão do ano letivo, eu sou professora, o meu filho também estuda, então tem essa coisa, mas enfim, né, como é que a gente vai ter esse desafio nesse ano que se iniciou há poucos dias, né, assim, não temos uma perspectiva tão colorida de que, bom, vamos tomar vacina, vai chegar a vacina e a gente tira a máscara e vai se fazer ajuntamentos, né, não me parece que isso seja uma realidade tão imediata, né? Acho que a gente ainda vai manter até chegar a vacina, enfim, mas também de reconstruir laços afetivos, né? E de rede, né? Eu acho que a questão da mulher também tem muito a ver, né, com a questão das redes, como é que a gente constrói essas redes de apoio, de solidariedade, tanto de geração de renda, né, quanto de volta ao mercado de trabalho com salários dignos, né, porque muito se faz também, né, e a gente vê, se a gente analisar historicamente, né, todos os movimentos de crise, né, jogam as mulheres para fora do mercado, né, e com condições muito precárias de atendimento e inclusive de olhar para si mesmo, né, que foi o que tu estava falando antes, né. Essa questão que tu pontuou do aumento da violência doméstica foi muito grande. Tanto é que criaram códigos para a mulher pedir ajuda em farmácia, né, chegando com X na mão, quer dizer, o atendente já está sabendo o que ela está querendo, ela pede uma máscara roxa, então já sabe que tem que acionar a polícia. A que ponto nós chegamos? Eu fico pensando nessa mulher que já vivia uma relação abusiva, agora na pandemia, no isolamento, intensificou, porque ela está ali diariamente com esse agressor. E acho que tem também a própria questão, né, Rosane, acho que tu deve lembrar no início de 2020, quando muito se veiculou nas redes, assim, uma mulher, uma jovem mulher, que chega para uma reunião de home office toda maquiada e os colegas começam a dizer, olha como tu tá maquiada e tal, e aí passa o marido e aí ela consegue conversar por WhatsApp com uma das colegas dizendo que o fulano tinha batido, enfim, então foi muito impactante esse vídeo, né, mas a violência sempre existiu,
né? E isso não é justificativa, é entender que isso se potencializa nesse momento, mas também a gente tem que atentar que as redes de proteção, inclusive de casas de passagem, né, de atendimento à vítima de violência, se escassearam muito. Né? Então, assim, a gente vê realmente a coisa de ter que conviver com um abusador, né? com a violência, e isso é muito triste, né? E eu acho que traz aí um clamor importante para a gente poder pensar enquanto psicólogo, né, e psicólogas, enfim, como sociedade de uma forma geral, né, de cuidadores, em políticas públicas mais eficientes, né? Porque sim, a gente sabe que a violência perpassa todas as classes sociais, né? Mas as redes de apoio são diferentes, né? E a própria lei da Maria da Penha, a Maria da Penha era uma pessoa, ainda, né? Mas uma pessoa com traquejo, enfim, com acesso, e mesmo assim sofreu. Então, acho que em 2021 a gente falar disso pode parecer repetitivo, mas não é. A experiência que eu tenho também de sala de aula e no próprio consultório é que as pessoas às vezes não têm noção, né? E a nossa sociedade também passa uma ideia de família feliz, né? Daquela velha família de Doriana, né? Que da margarina antiga, assim, de que é todo mundo em sintonia, né? E eu acho que precisa ser revisto e precisa principalmente ser cuidado, né? Um compromisso da gente enquanto profissional de saúde, e que chegam muitas vezes, seja num serviço de assistência, num hospital, mas no nosso consultório particular também, né? Tem toda a questão do sigilo, enfim, mas nós temos um compromisso com o cuidado, né? E com a vida das pessoas. Então, realmente acho que esse é um desafio que nós temos aí para 2021, né? E para construir realmente um espaço de saúde, com todas as dificuldades que ainda vêm, né? Eu sou um pouco pessimista nesse sentido, e faço um esforço muito grande, né? Porque, não sei se a palavra pessimista é a melhor, mas assim, eu não consigo enxergar esse mundo cor-de-rosa, né? Eu brinco sempre, a gente às vezes tenta colocar um óculos cor-de-rosa, assim, para enxergar mais clareado. Acho que é importante, né, no sentido da gente conseguir ver o copo meio cheio, como eu estava falando no início, assim, mas não dá para a gente fechar os olhos de que passou o ano e que tudo vai mudar, que chegou a vacina e tudo vai mudar. Tem coisas que vão efetivamente, né, afundar, assim, em termos de afunilamento mesmo, de dificuldades que a gente ainda vai ter muito tempo para poder correr atrás, né, correr atrás nesse sentido. Uhum. Eu acho que uma questão muito importante que você falou é de políticas públicas. A gente sabe que tanto o papel de homem quanto da mulher sempre foram contextualizados dependendo de cada época. Tá? E aí, sim, em cada período foi determinado o que a mulher tinha que fazer. Ser mãe era o papel de um determinado período. Hoje já se absolveu a mulher, ela é mãe se ela quiser. Se ela não quiser, não tem mais esse peso. Esse peso é dela, só dela, se ela quiser ter como peso. Mas ela está livre. Então, cada época da sociedade, da humanidade histórica, a gente percebe que vai mudando de acordo com o posicionamento social. Então, eu acho importante mulheres se engajarem em políticas para poder se atualizar e se perceber como um indivíduo capaz e que pode construir um mundo melhor para elas, para as mulheres, porque a mulher durante muito tempo foi silenciada, ela não tinha voz, ela não podia falar, ela não podia expressar os seus desejos, os seus sonhos. Então, eu vejo assim, que mesmo em 2021, como nós estamos agora, ingressando neste ano, ainda a mulher está engatinhando, né, Jaciane? Ainda está um processo. São processos contraditórios, né? Assim, porque eu concordo contigo, né? A gente tem que olhar o feminino na história, sem dúvida nenhuma, né? Mas ele vive de retrocessos. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de algumas mulheres de dizerem eu quero isso ou não quero aquilo, eu quero ser mãe ou não quero ser mãe. Mas ainda tem uma cobrança muito grande e a gente tem visto retrocessos, inclusive, para este papel de mulher.
e que aí eu vou ter que usar um termo que foi muito conhecido em 2019, que é assim, a bela recatada e do lar, né? Ainda como a perspectiva dessa mulher de verdade, né? E aí a gente também tem o apagamento do feminino, mas também de outras formas de viver, porque a gente também pode pensar no feminino, que é uma construção social, né? E também de outras formas de se colocar no mundo como sujeito, né? A gente tem as mulheres trans, a gente tem as questões de homossexualidade, das questões lésbicas, né? Que também, em alguns momentos, a própria discussão, ela também coloca de homens e mulheres, né? E a gente tem uma pluralidade de sujeitos que precisam ter as suas vozes ouvidas, né? E para isso eu acho que foi perfeito o que tu disseste, assim, desse empoderamento, que acaba sendo quase uma palavra piegas, assim, né? Muito se fala de empoderamento, mas é efetivamente do lugar de fala, né? E aí a gente tem atravessamentos de classe, atravessamentos de racismo estrutural, que eu acho que a gente não tem como também não falar disso, né? A sociedade brasileira é uma sociedade racista, né? Estruturalmente falando, então é diferente eu ser uma mulher de classe média branca que vou dizer, bom, eu não quero ter filho, né? Eu vou arcar com a culpa lá freudiana, lá pelas tantas, né? Se a gente tem essa perspectiva teórica, mas eu consigo sair de alguns espaços. Agora, eu, uma mulher negra, lésbica, de classe social mais baixa, tenho outros desafios, né? E que precisam também ser contemplados. Não é que cada um fique no seu cantinho, né? Como uma bandeira de representatividade, né? De lugar de fala, mas a gente precisa ter vozes plurais, né? Na política e nas empresas, né? Nas faculdades, e não só na escola primária, que é fundamentalmente feminino, né? Mas assim, de poder ter esse espaço de conquista muito grande, né? Como eu digo, os corpos à margem, né? Que são que não podem se expressar, que têm que viver escondidos. Muitos assumem a sua identidade, muitos assumem realmente o que são, mas a grande maioria ainda vivem escondidos, sofrem. Pode falar, Jaciana. Não, é bem isso que tu disseste, assim, sofrem, e quando se colocam, né, também tem uma violência muito grande. O Brasil é o país que mais mata travestis, né, é o país que mais, ou pelo menos um dos grandes, que cometem crime contra homossexuais, né, contra as liberdades pessoais. Então, também não basta sair do armário, né, a gente precisa ter garantias de sobrevivência, né? E isso é uma coisa muito triste, eu acho, né? Nesse contexto, assim, de eu não conseguir viver o que eu sou e gostar de quem eu gosto, enfim. Isso não quer dizer, assim, que agora a escola, ou a faculdade, ou a psicologia vai dizer que todo mundo tem que ser gay ou lésbica. Absolutamente, isso é uma leitura rasa, né, da questão da subjetividade. Muito difícil nesse sentido, né? Começa pela família, que muitas vezes não aceita. Né? Não aceita, não entende. Eu já recebi jovens que os pais queriam que eu mudasse, que ele fosse um homem, ele não é homem, mas a gente tem que ajudar, sabe? Então são coisas assim constrangedoras que a gente tem assim no nosso dia a dia, né? E aí como é que a gente vai fazer isso? Sem dúvida. Como é que a gente vai tirar uma essência da pessoa? É impossível, não vai, né? Assim, todos os tratamentos que já na história que tentaram fazer isso não resolve. Eu acho que um dos filmes mais interessantes que eu vi nesses últimos anos foi A Garota Dinamarquesa, né? Que fala da transexualidade lá no início do século XIX, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Então, assim, né? São questões importantes, históricas, e quem somos nós, né? Psicólogos e a família, para dizer que vai curar fulano ou beltrano, ou que ele vai deixar de ser desse jeito. Se ele tiver como entender isso tudo, ok, né? Senão acho que tem uma questão do compromisso ético-político mesmo da profissão, né? Eu não atendo casos em que as pessoas vêm com essa perspectiva de cure o fulano, né? Mesmo na própria questão da doença mental e dos transtornos mentais, de borderline,
bipolaridade, enfim, né? A gente tem que entender a família. Eu sou terapeuta de família, então, né, o sintoma é aquele sujeito, né? Mas tem outras relações muito mais complicadas nisso. E às vezes as famílias se retiram, né? Diz, bom, então não é isso. Né? E as pessoas também vivem, né? Porque tem pessoas, eu acho que imaginam, eu nunca tive na clínica, pessoas que vêm com uma não se sentindo bem naquele corpo, mas com muita dificuldade social de assumir a sua sexualidade, né? E causa sofrimento. Eu acho que o meu papel, né? E o meu compromisso com lidar e entender esse sujeito no seu sofrimento, né, e poder fazer uma qualidade de vida, assim, parece também meio piegas, né, a coisa da psicologia acaba ficando um pouco assim, mas eu acho que essas questões de gênero que a gente está trazendo, elas se aprofundam nesse momento, ao mesmo tempo que a gente dá passos importantes nessa discussão, a gente tem visto situações muito complicadas, né, e de muito conservadoras, assim, né, nessas relações, assim, então, realmente, assim, acho que o ano de 2021 tem desafios aí importantes para a gente enquanto sujeitos da saúde mental, né, e para as pessoas de modo geral, assim, né, eu acho que temos boas possibilidades, boas discussões, né? Como dizia Spinoza, né? Bons encontros, que a gente tenha bons encontros em 2021, né? Mas assim, já tu que trabalha com família, também faço terapia de família, de casal, como é que tu vê a família do século XXI? Deixou de ter aquele estereótipo da família de margarina para se transformar na família do recasamento, a união dos filhos meus, dos filhos teus? Como é que tu percebe isso? Rosane, eu acho que é tudo isso junto, né? Assim, quando eu saí da graduação, lá no início dos anos 90, eu fiz parte de um grupo de pesquisa que falava exatamente isso, assim, da família dos recasamentos, dos meus, dos teus e dos nossos, né? Eu acho que a gente tem várias configurações familiares mas ainda tem uma regra, né? Um regramento muito grande do que é ser família ou não. Né? E aí a gente entra com esse estereótipo de que família é a família de Doriana, mesmo, né, gourmetizada, digamos assim, né? Assim, na coisa que agora não é, eu brinco com os meus alunos, agora não é mais Doriana, agora é Quali, né? E a família Quali é a mesma coisa, um cachorro é uma pessoa super sarada e tal. Então, né, eu acho que a família do século XXI, né, primeira coisa, acho que a gente tem que falar que famílias são essas. Não existe um único modelo, né? E são famílias que têm talvez uma tolerância muito menor a essas questões positivas, né, da vida em comum, mas que em alguns momentos também se colocam em muito sofrimento por terem que dar conta de padrões, como a gente fala em terapia de família, em padrões transgeracionais, né? Meu pai é assim, minha mãe é assim, né? Meus avós eram assim, eu tenho que ser assim. E isso é costuma ser assim um desdobramento muito dolorido, né? Porque lá pelas tantas tem rituais e tradições que não te dizem mais respeito. Ter que ir jantar na casa ou almoçar no almoço de domingo na casa da avó sem negociação, né? Isso causa muito sofrimento. Tá cansada, né? Quer descansar. Tu não precisa deixar de ir, né? Mas assim que possam negociar. Então eu acho que o desafio da família, né, seja ela qual for, sempre eu gosto de frisar, é conseguir negociar seus gostos, negociar questões que são negociáveis na vida de um casal e de uma família, né? Não tem só um manda e o outro obedece, como provavelmente tu, e eu tenho certeza que eu fui criada nessa assim, meu pai mandava e a gente obedecia, né, até um momento que se conseguiu questionar isso, né, devagarinho, a pequenos passos, né, de dizer, bom, talvez desse jeito que tu tá me ensinando pode ser interessante, mas eu tenho possibilidade de conhecer outras formas, né, e isso eu acho que vai avançando, não na família, mas avançando nas possibilidades de relações humanas mais valorosas, né? E aí a família entra junto nisso, né? Eu acho tão importante tu saber dizer não.
Eu não quero, eu não gosto. Colocar limites, quando tu falou, tu tem que ir lá no jantar no domingo almoçar, eu me lembrei do papel da sogra. Sabe aquela sogra possessiva, que tem o filho para si, ele é meu, tu é minha rival? Como é que tu enxerga a sogra hoje em dia? Pois então, né, vou falar assim uma coisa pessoal, eu tive uma relação muito boa com a minha sogra, mas, né, a gente brinca em família que a minha sogra morava a 1.000 quilômetros de distância, né? Então talvez isso tenha ajustado. Porque o meu marido é o filho mais novo, é o caçulinha, enfim, então também tem isso, né? Eu tenho um filho homem, então serei sogra de alguém, né? Em algum momento, eu acho, né? Não sei também se ele vai querer casar com alguém. Casar que eu digo, né? É se relacionar com alguém. Né? Eu tento, né, na minha prática cotidiana como pessoa e como mulher e como futura sogra, né, viver assim de uma independização, né, dele, assim como um sujeito que vai ter as suas escolhas e estando bom para ele, eu pretendo. Claro que eu estou falando ainda numa pretensão. Eu acho que essas relações elas podem ser modificadas, né, se a gente tem um autoconhecimento também das nossas próprias calos, digamos assim, onde é que apertam as nossas coisas, né? E eu acho que o autoconhecimento é muito importante, seja ele por terapia, e eu acho super importante que as pessoas consigam se tratar, e se tratar não significa fazer psicanálise de 20 anos, né? Embora tenham pessoas que se beneficiem, e ok, né? Mas, assim, ter um cuidado e um olhar para si mesmo, né? E que sem cair naquela coisa da autoajuda pela autoajuda, né? Eu acho que essas relações de sogra, de sogro, porque também tem o oposto, né? A minha princesinha que vai ser lá com esse cara que vem aqui tomar o meu lugar, né? Assim, bem a coisa de piana mesmo, né? E, enfim, eu acho que a gente tem como construir, né? Eu pauto a minha vida e a minha trajetória profissional por essa busca constante da gente romper com esses padrões, assim, coisa chata, né, que a gente tenha que ficar nessa coisa de que, minha sogra não vai dizer, não, essa comida meu filho não gosta, que filho é esse também, né, como é que a gente cria filhos? Eu acho que essa também é um desafio para as mulheres, criar filhos não machistas, né, assim, filhos que se virem. Eu tenho muito, assim, essa coisa de que tem que ser safo. Eu digo pro meu filho, né, assim, tu tem que ser safo, tu tem que saber fazer, né, tu tem que saber, assim, onde é que estão as coisas, sabe, dessa casa que era muito diferente com o meu irmão, por exemplo, né, que não sabia onde era nada em casa, né, e, enfim, né, eu acho que a gente está mudando, está conseguindo criar pessoas mais antenadas para o seu cuidado, né, e aí eu acho que, em referência a isso, tem encontros mais interessantes com os seus parceiros e suas parceiras, não no sentido de que eu vou achar uma segunda mãe, eu vou achar uma pessoa que me cuide, né? O legal é que nós dois nos cuidemos naquilo que saudável nós temos, né? Mas não naquilo que falta, né? E eu acho que isso é uma perspectiva interessante também para esse 2021, né? Da gente não depositar no outro, né? E que as mulheres, voltando ao nosso tema básico, mas que tudo isso que a gente está conversando tangencia, não coloquem a sua vida na mão do outro, né, ou na mão da outra também, enfim, né, mas isso requer coragem, requer rede, né, porque não dá para eu dar um peitaço assim e dizer, não, agora eu vou mudar, se tu não tem rede, se tu não tem trabalho, se tu não consegue te sustentar, né, então assim, ter minimamente condições da pessoa conseguir romper com esses ciclos, né, e para isso precisa de muito trabalho. Né? Trabalho das políticas públicas, das pessoas que estão lá na assistência, que estão na saúde, né? Nas UBSs, enfim, em todos esses espaços, nas escolas, nas comunidades, né? E podendo contar com essa perspectiva aí de crescimento, né? Que eu tenho a impressão que a gente vai ter um mundo melhor. Com certeza, com certeza. Eu vejo essas meninas hoje em dia, elas não aceitam esses rapazes que não fazem nada. Então, eles passam trabalho na mão delas. Né? A mãe queria o cara para não fazer nada, ficar sentadinho, tudo pronto, vai lá, como tu diz, não sabe o local disso, daquilo. Aí, quando arruma uma namorada que tem uma outra visão,
passam um trabalho, né? E aí já começa tudo errado, porque o cara não quer ceder e ela não quer que o cara fique naquela posição, então tem que haver um equilíbrio para poder dar certo. Eu acho que daí que já começa o desentendimento do casal, não acha? Eu tendo a achar que esses homens, né, e aí a gente pode discutir um pouco sobre as masculinidades contemporâneas, vão ficar sozinhos, né, não vão conseguir e eu não estou falando nem relacionamento homem e mulher unicamente, né, uma pessoa que vai conviver com outra, seja, né, homens ou mulheres, eles vão ter que construir pontes, né, e não achar que o outro vai ter que me servir porque é papel dele, né. Mas isso não tem mais cabimento, né? Eu acho que tem, assim, uma certa forçação de barra, e é isso que eu te disse no início, assim, eu acho que a gente está vivendo momentos de retrocessos, assim, contraditórios. A gente também tem esse, mas também tem aquele sujeito que ainda busca, e uma mulher que também busca essa falta, né? Suprir a sua falta no outro. Esse é o caminho do mundo, assim, né? A gente não tem uma homogeneidade de como ser homem, como ser mulher, como ser casal, né? Existem pluralidades aí, né? Eu acho que essa jovem, que é uma pessoa independente, tem uma autoestima legal, ela não vai se submeter, ela não vai precisar de um outro para olhar para ela e dizer como tu é legal, como tu é bonita, como tu é bem. Não. Aí sim, aí então é uma jovem que vai construir a sua vida sem passar trabalho, mas aquela que é dependente ainda, ela vai aceitar aquele cara que não quer fazer nada, né? Perfeito, eu acho que sim, mas eu continuo, né, batendo assim numa perspectiva de que mesmo aquela, porque eu já vi isso em consultório, mulheres com um trabalho, né, com uma carreira descoladas e que se ligam a um parceiro ou uma parceira, por questões, às vezes, inconscientes. Se a gente for pensar a teoria do apego, do Bowlby, né, assim, que formas de apego esse sujeito foi construindo a sua relação, né? Então, assim, por mais que a gente, às vezes, saiba muito, não é isso, mas em alguns momentos pesca, né? E aí tu vai construindo relações também de dependência muito grande, né? Afetiva, né? Com certeza. E me diz assim, Jaciane, para encerrar, o que tu diria para essa mulher que está assim perdida, ela está insatisfeita, mas ela não sabe o que fazer, ou para romper, fechar um ciclo e começar um novo, ela está insegura, mas ela quer mudança. O que tu diria para ela? Eu vou dizer muitas coisas, assim, mas eu acho que a coisa da rede busque ajuda, né? E a gente tem com falhas, mais serviços de atendimento, enfim, e pessoas que estão aí trabalhando, né? Eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele é ele é difícil, mas ele é um primeiro passo para a gente conseguir enxergar como é que essas coisas estão, né? Então, acho que a psicoterapia ajuda nesse sentido, né? Mas acho que fortalecimento de vínculos, né? De vínculos na rede social, não é na rede social Orkut é antigo, né? Mas assim, Facebook ou Instagram, mas na sua rede de apoio, né? E que não necessariamente é a família, porque a gente também sabe que a rede de apoio às vezes não é a família, né? São sujeitos, né? São sujeitos que pensam da mesma forma, que conseguem se ajudar, porque é possível, né? Talvez não seja um rompimento assim, dizer, tá, agora vai mudar tudo, né? Mas que a gente comece a dar os primeiros passos, né? Ou dar passos para essa independização emocional, né? Porque eu acho que as relações ficam muito melhores, as relações afetivas, e dar passos para essa independização não significa romper com os laços da gente, muito pelo contrário. Quando a gente trabalha com terapia de família, a gente fala principalmente na terapia de casal, a gente fala em contratos de casamento, né, que às vezes estão lá chancelados há 20, há 10 anos, assinados, né, em cartório, reconhecidos na igreja, mas não é só esse, né, a cada ciclo, e aí a gente tem que ver o ciclo de vida das pessoas e das famílias e dos casais, né, tem diferença de recém-casados, tem diferença de mudanças abruptas, de perda de emprego, de lutos que se estabelecem, então a gente precisa olhar com isso com carinho. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, assim, para 2021, eu espero, né, que as pessoas consigam se conectar,
né? Se conectar de alguma forma. Eu, infelizmente, aí que eu te digo que eu não sou tão otimista, eu não acho que a pandemia, né, que a gente viveu o ano passado e que ainda se tem ainda uma reverberação, ela trouxe necessariamente pessoas melhores, né? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que quem tem, que não tem nenhum compromisso com a solidariedade, que não tem compromisso com o outro, continua sendo assim, né? Mas eu acho que é possível a gente construir pontes, eu acho que é possível a gente poder construir uma vida mais valiosa mesmo, né? Com certeza. Jaciane, adorei esse nosso bate-papo. Eu também, Com Rosane. certeza vai ajudar muita gente a refletir sobre a sua vida. É o que eu busco aqui toda semana, trazendo um convidado especial, como tu, assim, que teve essa disponibilidade de vir aqui e falar e discutir sobre esse tema. Te agradeço bastante por essa oportunidade. Eu te agradeço também o convite, Rosane, e quem sabe, né, em outros movimentos, em outros assuntos, em outros momentos a gente possa, né, voltar a conversar, tá bom? Agradeço muito, então. Um beijo para todo mundo. Tchau.